Olá, essa aula dará uma consideração sobre a classificação e evolução dos micro-organismos. Primeiro vamos conversar sobre a ciência da taxonomia, pois é a partir dela que é possível descrever como os micro-organismos são classificados e nomeados. Então, dentro da taxonomia, nós observamos a classificação que irá consistir na organização dos micro-organismos, ou os organismos de um modo geral, em grupos progressivamente mais inclusivos. Ou seja, eles serão classificados e arranjados de acordo com as suas semelhanças fenotípicas ou nas suas relações evolutivas. E aí nós temos também a possibilidade de fazer a nomenclatura desses organismos, que irá consistir na aplicação de regras formais para a denominação desses organismos, ou seja, eles terão um nome. E também nós temos a identificação, quando novos organismos são descritos e caracterizados, sendo considerados isolados como únicos na natureza. Então, toda essa descrição e caracterização é necessário para eles serem considerados um novo taxon. Bom, mas o que seria um taxon? Então, o taxon ele é definido, o agrupamento dos organismos que compartilham certas características em comum. Então, o taxon mais básico que nós temos é a espécie. Então, são linhagens que têm características em comum e estão no nível de espécie. A espécie, o que seria então? Então, uma coleção de cepas, no caso de pensarmos em bactérias, sendo que essas cepas, de diferentes linhagens ou não, ou da mesma linhagem, elas possuem características similares, especialmente em relação ao material hereditário. E o que é uma cepa? A cepa é constituída de descendentes de uma única colônia em uma cultura pura. Então, vão ser várias unidades celulares provenientes de uma cultura pura, no caso, como exemplo, de uma bactéria. Então, as espécies, pensando dentro da taxonomia, dessa organização, elas são agrupadas em gênero, por sua vez, os gêneros são agrupados em famílias, as famílias agrupadas em ordens, e as ordens agrupadas em classes, classes agrupadas em filos e filos agrupados em reinos. Então, essa é a ordem da taxonomia de organização dos organismos. E nós temos aí o sistema binomial, que é um sistema sugerido para darmos os nomes aos organismos conforme o gênero e epítetos de espécie, sendo que esses epítetos seriam características específicas, um substantivo específico da espécie, mas o nome da espécie é constituído pelos dois nomes, que se refere ao gênero e essa característica específica da espécie. Então, como exemplo, nós temos aqui a bactéria Staphylococcus aureus. Então, o gênero dessa bactéria é o Staphylococcus, mas a espécie da bactéria é Staphylococcus aureus. Então, o nome da espécie é constituído por dois nomes, No caso, aí que vem o gênero e o epíteto, tá? Então, é errado a gente se referir como espécie apenas falando aureus. Na verdade, a espécie é Staphylococcus aureus e o seu gênero é Staphylococcus. E dentro desse sistema binomial, é importante ressaltar que a grafia do nome de organismo ela deve ser diferenciada. Então, quando nós usamos uma grafia digitalizada, nós normalmente diferenciamos pelo itálico. E sempre a primeira letra do primeiro nome da espécie é em maiúsculo. Ou, se se refere-se apenas ao gênero, também a primeira letra maiúscula. Quando nós fazemos a escrita manual, temos como regra
escrever e sublinhar, justamente para diferenciar o nome do organismo do restante do texto. Tá? Bom, aqui para exemplificar essa classificação, esses agrupamentos, né, dos táxons. Então, pensando aqui, né, no caso de uma bactéria. Então, nós temos o gênero Leptospira, e dentro desse gênero Leptospira, nós encontramos a espécie Leptospira interrogans. Aqui nós temos o gênero abreviado, porque o gênero já foi citado. Então, por isso que daí depois nós podemos abreviar. E o gênero Leptospira está dentro da sua família, da sua ordem, classe, divisão e o reino. Que normalmente nós temos lacunas aqui em todas essas classes para bactérias, mas para, no caso do reino animal, que é um reino, vamos dizer assim, com organismos superiores, com maior intensidade aí no seu sistema complexo, então é possível observar todas as classes aí numeradas, ok? Bom, aqui para descontrair um pouquinho, para a gente entender como que o nosso ecossistema, né, ele se dá aí, né, dentro dessas classes. Então, aí retirado das redes sociais, né? Então, aqui foi pedido, né, poderia me explicar a diferença entre população, comunidade e ecossistema? Então, sim, então utilizando ali as figurinhas que a gente tem numa rede, né, de conversas. Então a gente tem aqui a população, né? Então aqui a figurinha do macaquinho. Então a gente tem vários macaquinhos, né? São todos da mesma espécie. Então nós temos uma população. Agora quando a gente tem uma comunidade, nós vamos ter aqui no caso então várias espécies dentro do mesmo reino, né? Então, a gente tem uma comunidade. E quando a gente tem várias espécies de vários reinos, né? Aqui representado, né? Claro que a gente não tinha representação da bactéria, mas a gente pensa em organismos microscópicos, né? Que estão presentes na água. Então, o reino monero, o reino vegetal, o reino animal, e várias espécies dentro de cada reino. Então, nós temos um ecossistema. Então, aqui fica bem claro para a gente poder associar a diferença de população, comunidade e ecossistema de uma forma bem divertida. Né? E os organismos, né? Como que se dá essa classificação dos organismos? Então, as propostas de classificação, elas são antigas, né? Através dos séculos aí, elas vêm tendo alterações justamente pelo aumento, né, do conhecimento das ciências. Então, a primeira classificação, ela foi proposta em 1753, por Carolus Linnaeus, que desenvolveu o sistema binomial, que é o que a gente adota até hoje, né, em que o nome dessa espécie é constituído por dois nomes, que tem então o gênero e o epíteto. Né? E dentro desse, considerando esse sistema binomial, ele propôs então dois reinos: o reino plantae, ou vegetal, e o reino animal, né? O animalia. Então, ou era vegetal ou era animal. Então, é uma classificação bem simplória. Né? E aí, mais de um século depois, 1866, o Ernest Haeckel, ele propôs o terceiro reino, em que aí nós teríamos uma diferenciação desse terceiro reino em que se constituíam os organismos mais simples, que seriam as bactérias, as algas, os protozoários. Então, todos esses organismos aqui eles estavam dentro do mesmo reino, que era o reino protista, né? Que seria um reino microscópico, vamos dizer assim. Então, se tinha o reino vegetal, que era bem diferente, né? As plantas, os animais, então o reino animal, e o reino aí microscópico, que ele incluía tudo, né? Que foi denominado do reino protista. Em 1969, então aí a gente observa também mais um século, nós tivemos a proposta de uma classificação, né, dos organismos, que é a proposta dos 5 reinos,
que foi liderada principalmente pelo Robert Whittaker, né, em 1969. Então, nessa proposta de classificação, ele organizou os organismos de acordo com as principais formas de nutrição. Então, se esse organismo fazia fotossíntese, né, em que ele necessitava da luz para fornecer energia e converter, então, o dióxido de carbono em água e açúcares, ou se ele utilizava como fonte de energia, né, para sua nutrição a absorção. Então, nesse sistema, os organismos captavam nutrientes químicos dissolvidos na água, então eles apenas absorviam dentro das suas células, ou se os organismos faziam, então, a sua nutrição por ingestão, em que havia a entrada de partículas de alimentos não dissolvidas e dentro do organismo é que acontecia a digestão. Então, de acordo com essas principais 3 formas de nutrição, foi proposta então a classificação dos organismos em 5 reinos. Então, o reino vegetal, em que as plantas verdes fotossintéticas e algo superiores se concentravam aqui, em que elas possuem, então, a capacidade de fazer a fotossíntese, lembrando que essas algas superiores, algas eucarióticas, né? O reino animal, em que então, os organismos concentrados nesse reino, eles fazem a ingestão dos alimentos, tá? Tem organismos eucarióticos que fazem a ingestão dos alimentos. E aí, o reino fungi, né, separando os fungos que eram considerados antes dentro do reino vegetal. Então, aqui eles passaram a ter seu próprio reino, e que são caracterizados por terem parede celular, mas não tem clorofila, né? E essa parede celular é diferente aqui dos vegetais. E o reino fungi, ele faz o seu processo de nutrição por absorção. Ele absorve seus nutrientes, né, através das suas células, e aí ele vai fazer todo o seu metabolismo a partir desses nutrientes já absorvidos, já digeridos, né? E aí ficamos então com o reino protista, em que se encontram micro-organismos eucariotos unicelulares e que pode apresentar os 3 tipos de nutrição, então tanto a fotossíntese quanto a ingestão, e a absorção de nutrientes. Mas aqui a característica principal que o difere é porque são eucariotos, mas unicelulares, são diferentes dos eucariotos pluricelulares, que daí no caso poderiam ser os animais, né? Então essa diferença, então eles foram considerados que como dentro de um reino único, os protistas, os unicelulares. Aqui também encontramos as algas fotossintéticas, né? Que também fazem então a fotossíntese e não são pluricelulares, tá? Mas elas fazem a fotossíntese e são eucariotas. Encontramos também protozoários que podem ingerir o seu alimento, né? Então, pela forma de ingestão aqui, para a sua nutrição. Alguns fungos limosos que não se encaixam dentro do reino fungi, né? Então, eles acabam absorvendo os nutrientes, então aí eles têm mais características relacionadas aos protistas, tá? E o quinto reino monera. E aqui nesse reino monera concentra todos os seres procariotos. Então aí nós temos bactérias que obtêm nutrientes por absorção e também algumas algas que são procariotas, tá? Então elas estão dentro aí do reino monera. Então essa é a proposta da classificação dos organismos pelos 5 reinos. Mas em 1977, né, tivemos aí as propostas pelos estudos, né, principalmente aí iniciais de Carl Woese e colaboradores, em que eles se basearam, né, numa proposta de classificação dos organismos a partir de estudos com RNA ribossômico, né, o rRNA. E também levando em consideração que eucariotos, né, eles possuem um tipo geral de sequência de RNA, que é diferente do RNA ribossômico dos procariotos, né? E ainda que alguns procariotos, né, esse RNA também é diferente. Então, aí nós teríamos 3 tipos de RNA ribossomal. Então, os eucariotos, um tipo de RNA,
procariotos, né, com o segundo tipo de RNA ribossomal, sempre lembrando que é em relação a RNA ribossomal, e um terceiro grupo de procariotos, no caso seria os procariotos divididos em dois grupos, né, mas com um terceiro tipo de RNA ribossomal diferente, né, tanto dos procariotos quanto dos eucariotos. E dentro dessa proposta, então, né, relacionado a esses três tipos de sequência de RNA ribossomal, foi proposta, então, a divisão, né, dos organismos em domínios. Então, um pouquinho diferente dos 5 reinos. Esses domínios contemplariam os reinos, né, mas é uma proposta para tentar explicar justamente a questão evolutiva dos organismos. Então, que os organismos, eles tiveram uma evolução a partir de um ancestral comum, foi comum para todos os reinos, né? E por isso que foi classificados os organismos então, em domínios, né? Que seriam os reinos primários da vida. Então, esses domínios, eles foram gerados, evoluídos a partir de um único ancestral, né? Então, nesses domínios, nós temos os eucariotos, então, que estão presentes aí no domínio eucaria. Nós temos as eubactérias, ou consideradas bactérias verdadeiras, que vem aqui esse sufixo eu, e aí nós temos o domínio bacteria, que são procariotos, por isso que são diferentes aqui dos eucariotos, e um terceiro domínio, que também é procarioto, mas elas são bactérias consideradas mais primitivas. Por isso que vem aqui o sufixo arqueobactérias e o domínio chamado de arquia, né? Então, são procariotos junto com as bactérias, mas mais primitivo. Então, por isso que nessa diferenciação nós temos a proposta de 3 domínios, tá? E todos esses 3 domínios teriam uma evolução a partir de um ancestral comum. Bom, então já que nós estamos falando sobre a história evolutiva, né, é considerado aí a origem da Terra, de acordo com a teoria da evolução, que a Terra ela tem uma origem de aproximadamente 4,6 bilhões de anos. E, né, para dar fundamentação para essa teoria evolutiva, né, essa datação ela é possível a partir de dados geoquímicos. É claro que nós temos também a teoria do criacionismo. Então, assim, sem entrar em detalhes de crenças e religiosidade, né, porque é possível também considerar, se fizermos uma analogia, né, a teoria do criacionismo poderia estar dentro, sim, isso é uma opinião própria, poderia estar relacionada com a teoria evolutiva, mas pensando mais, né, num sentido de fé, né, de acreditar em relação ao tempo, né? Então, dentro do criacionismo, nós temos como Deus, como soberano de todas as coisas, mas quem pode afirmar se o tempo de Deus é igual ao tempo humano, né, ao nosso tempo? Então, será que talvez o tempo de Deus não acolheu a todos esses anos de evolução, né, em que nós tivemos a criação da Terra, né, a criação dos seres, enfim, em alguns dias poderiam ser para Deus, e para nós poderiam ser esses bilhões de anos, né? E aí fica, então, uma exposição minha, né, a respeito do meu entendimento, mas nós temos a ciência propondo aqui a história evolutiva e nós temos também as religiões, né, que propõem o criacionismo, né? Então vai aí depender de cada um como que irá assimilar essas informações e fazer o seu entendimento a respeito, tá? Mas tratando cientificamente sobre a história evolutiva, né, o que nos traz esses dados geoquímicos, esses estudos, né, a respeito da datação da Terra, então que ela teve essa origem, né, aproximadamente 4,6 bilhões de anos, e
ao longo do tempo foi tendo, então, acúmulo, né, da presença da água. E é claro que a partir da água é que nós tivemos a oportunidade da origem da vida. Mas consideramos que nos anos iniciais da Terra, né, a atmosfera ela era anóxica, ou seja, o oxigênio estava ausente. E tínhamos abundantemente a presença de gases como nitrogênio, dióxido de carbono, também a presença de metano e amônia, né? E também quantidades consideráveis de sulfeto e cianeto de hidrogênio. Então eram gases tóxicos presentes na Terra, não tinham oxigênio, então era um ambiente, né, assim, que não permitiria a vida como nós temos hoje, né? Então, não apresentava quantidades significativas de oxigênio. Então, eram características bem determinantes para situações que não era possível a vida naquele momento. Tá? Também temos que considerar a temperatura da Terra nesse ambiente, né, anóxico, também uma temperatura muito elevada. Né? Uma temperatura considerada bem acima de 100 graus Celsius no primeiro meio bilhão de anos aí de formação da Terra. Né? E tensas fontes de energia. Então, essas fontes de energia eram provenientes da radiação ultravioleta, porque se não tinha oxigênio, não tinha camada de ozônio, então os raios ultravioletos do Sol, eles incidiam diretamente na superfície da Terra, né? Assim como altos níveis de radioatividade, né? Tínhamos também impactos de meteoritos, e esses impactos geravam calor, né? E além de atividades vulcânicas muito intensas, que também aumentava a energia térmica do ambiente. Então, todas essas condições de intensas fontes de energia favoreciam essas temperaturas acima de 100 graus Celsius, e com isso não havia possibilidade de termos água líquida na forma livre, né? Então, a água líquida ela só foi possível ser acumulada a partir do tempo, né, conforme ao passar do tempo e na Terra foi ocorrendo um resfriamento, para que essa água, na forma de vapor, ela pudesse condensar e ser acumulada na forma livre ou na forma líquida. Tá? Bom, e aí, considerando todos aqueles gases, né, a questão do acúmulo da água, o resfriamento gradativo da Terra. Então, uma hipótese alternativa, né, para a origem da vida, sugere que a vida ela teve origem em fontes hidrotermais no oceano, no fundo do oceano, tá? Porque seria um ambiente bem abaixo da superfície da Terra, onde as condições seriam menos hostis e mais estáveis. Então, se tinha um suprimento constante e abundante de energia na forma de compostos inorgânicos, né? Por exemplo, H2 ou H2S, e que poderia estar disponível nessas fontes hidrotermais. E aí teria permitido, né, condições que passaram a ser mais favoráveis, a formação de moléculas críticas para o surgimento da vida, ou seja, a formação de moléculas orgânicas. E aí, assim, sem concentração desses compostos orgânicos, né, foi possível ter a formação de macromoléculas. E nesse cenário, né, mais favorável, a formação agora de macromoléculas, moléculas mais complexas, né, criou uma possibilidade desses compostos orgânicos estarem em estruturas compartimentadas, né? Ou seja, que essas macromoléculas ficassem envoltas de uma membrana. E aí seria possível, então, a origem do primeiro organismo autorreplicante. Então, seria a origem da vida em um mundo de RNA, né? Em um organismo que ele não tinha DNA.
não tinha informação genética armazenada em molécula, uma molécula de DNA, né, uma molécula mais estável. Então, ele era desprovido de DNA. Mas seria um organismo que tivesse macromoléculas compartimentadas e essas macromoléculas com características, dando início então à molécula do RNA. Então, praticamente seria RNA, não tinha, né? Praticamente não tinha proteína, consistia basicamente de um organismo só com moléculas de RNA. E esse RNA ele tinha tanto a função catalítica, ou seja, de poder promover as reações metabólicas, tá? E ele também tinha a função de codificar essa questão genética. Então ele assumiu tanto a função do DNA como de proteína, tá? Então a teoria é que certas moléculas de RNA tinham a habilidade de catalisar sua própria síntese a partir de açúcares, bases e fosfatos disponíveis. Então é como se ele mesmo se replicasse, né? E também ele tinha capacidade de se ligar a outras moléculas, como aminoácidos, e catalisar as proteínas mais primitivas, né? E aí, com o passar evolutivo, à medida que essas proteínas emergiram, né, elas assumiram o papel catalítico do RNA. Era uma das funções que ele fazia, tá? E também, a partir dessa evolução, foi possível, então, o RNA passar a ser só o codificador genético e, posteriormente, dando a uma evolução dessa molécula de RNA para uma molécula mais estável, que seria o DNA. Essa figura ela nos traz, então, a vida primitiva, né? A evolução dessa vida primitiva a partir de uma vida de RNA. Então, inicialmente, tínhamos uma terra estéril, né, que não tinha vida, e aí foi, sim, dando a constituição de macromoléculas e a formação da primeira molécula de RNA, que ela tinha a função tanto de ser catalítica como de armazenar a informação genética, né? Então, por isso nós temos aqui os RNAs autorreplicantes. E aí, com o andar da evolução, essas moléculas de RNA autorreplicantes elas foram armazenadas dentro de uma vesícula, né, lipoproteica, e que deu esse armazenamento, né, seria uma célula primitiva, ok? E aí o RNA ele tinha tanto a função de se multiplicar, como também de ter a função catalítica nas reações metabólicas, mas com o passar evolutivo, as proteínas assumiram essa função catalítica, tá? E depois nós tivemos o surgimento do DNA, que seriam moléculas mais estáveis para ter um armazenamento do material da codificação genética. Então aí nós temos o que mais se assemelha, né, à célula de hoje, à vida celular moderna. Então, o DNA substituiu o RNA como molécula codificadora, e aí nós tivemos, então, a nossa famosa teoria aqui, que do DNA nós temos, então, o RNA participando da transcrição do material dessa informação genética e que vai levar até a síntese proteica. Tá? Bom, então nós temos que considerar que, né, a partir da origem dessa primeira célula, né, autorreplicante, dessa célula primitiva, né, de origem da vida, né, mas nós tínhamos ainda uma condição anóxica, que era na ausência de oxigênio. Okay? Então, nessa ausência de oxigênio, então nós tínhamos basicamente organismos anaeróbios, ou seja, eles conseguiam obter sua energia, mas uma condição anaeróbica, sem a presença do oxigênio. E como que se deu, então, a oxigenação da atmosfera? Justamente na evolução de organismos que foram capazes de fazer fotossíntese, né? Aí eles passaram, então, a utilizar, né,
a energia solar para a formação de água ou melhor, eles passaram a utilizar a energia solar para a utilização de CO2 e liberação de água e oxigênio. E esse oxigênio ele foi se acumulando na atmosfera e foi possível ter a oxigenação. Então, esses primeiros organismos, né, responsáveis aí pela oxigenação da atmosfera foram as cianobactérias, né, com essa capacidade fotossintética. Tá? Bom, com essa oxigenação, houve uma pressão evolutiva para o surgimento de organismos aeróbicos. E quando esses organismos passaram a fazer o metabolismo aeróbico, foi possível obter muito mais energia, uma vez que nesse metabolismo aeróbico, a produção energética é bem maior do que no metabolismo anaeróbico. Então, com mais energia, esses organismos tiveram maior oportunidade para a evolução. Além disso, nós temos que considerar que se agora tínhamos uma Terra com a atmosfera oxigenada, foi possível também o surgimento da camada de ozônio. E querendo ou não, a camada de ozônio, ela permitiu um resfriamento dessa Terra maior ainda, porque é como se ela fizesse uma proteção para os raios solares e tanto diminuindo a incidência de raios ultravioletas, como também a diminuição da temperatura. Tá? E aí, nessa história evolutiva, nós temos uma teoria muito importante, que é a teoria da endossimbiose, né? É uma hipótese muito bem fundamentada para a origem das células eucarióticas, né? E na evolução das células eucarióticas, por que elas tiveram maior poder evolutivo em relação às células procarióticas? Nessa teoria, né, ela diz então que uma bactéria ela se fixou no citoplasma de um eucarioto primitivo, fornecendo-lhe energia, porque essa bactéria ela produziria muito mais energia do que o próprio eucarioto isolado, e, em troca, esse eucarioto primitivo daria a essa bactéria um ambiente protegido e fonte de nutrientes. Uma vez considerando que essa bactéria ela seria anaeróbica, então a presença do oxigênio no ambiente seria desfavorável para essa bactéria. Por isso que ela foi em busca de um ambiente protegido e esse ambiente seria dentro de um eucarioto primitivo. E dentro desse eucarioto ela teria nutrientes e teria, então, esse ambiente protegido do oxigênio, né? Nessa teoria, né, ela postula, então, que as mitocôndrias e os cloroplastos, os eucariotos atuais, surgiram a partir da incorporação estável, né, em outro tipo de célula. Então, o surgimento das mitocôndrias e cloroplastos seria justamente a partir dessa bactéria anaeróbica, né? E aí, essa bactéria, ela realizava um metabolismo aeróbico facultativo, né? E então, provavelmente, aqui para ela, seria ainda, apesar de ser facultativo, mais um risco, né, para estar nesse ambiente oxigenado, mas a partir do momento que ela tinha essa capacidade também de fazer fotossíntese, então nós teríamos aí a formação dos cloroplastos, ok? O que dá, né, ênfase para essa teoria da endossimbiose, né? O que respalda essa teoria? Justamente porque cloroplastos e mitocôndrias, eles possuem ribossomos, né, com natureza procariótica. Então, por que dentro de um ser eucariótico, né, na vida atual, por que mitocôndrias e cloroplastos possuem esses ribossomos parecidos com bactérias? Então, isso seria um respaldo para essa teoria da endossimbiose, né? Além disso, né, essas organelas, elas possuem pequenas quantidades de DNA próprio delas e que estão organizados na forma circular, que é a mesma característica que encontramos nas bactérias. Então, esses são os dois pontos principais
que dão respaldo para a teoria da endossimbiose. Então, aqui, nesse diagrama aqui, para exemplificar essa teoria, nós temos que a partir de um ancestral universal, né, uma célula primitiva, nós tivemos, então, as pressões evolutivas para termos os procariotos, e aqui nós teríamos, então, o domínio bacteria, e também aqui, ainda procariotos, as arcais, mas elas são diferentes evolutivamente das bactérias, por isso que elas estão em um outro segmento aqui de um domínio. E aí elas formam um segundo domínio e um terceiro domínio, que seria uma linhagem, né, um organismo com linhagem nuclear, ainda procarioto, mas que foi possível esse procarioto ter a formação de um envoltório nuclear, tá? E aí, a partir, então, desse envoltório nuclear, passa a ser um eucarioto primitivo, né? Com aumento de tamanho celular, porque agora ele passou a ter núcleo. Provavelmente a explicação para essa linhagem nuclear, né? Essa mudança de um ser procarioto para um eucarioto, justamente para o núcleo necessário, essa membrana nuclear necessária para acomodar cromossomos maiores do que se tinha numa bactéria. Então, justamente por uma pressão evolutiva, então maior quantidade de informação genética, um organismo muito mais complexo, né? E dentro desse eucarioto primitivo, com a presença de núcleo, mas sem organelas, a teoria da endossimbiose é que esse organismo acolheu, né, uma bactéria que se especializou na função de mitocôndria, e aí deu origem, né, aos reinos, né, de protozoários, reinos de animais, e também uma endossimbiose de uma bactéria que se especializou em cloroplastos, e que foi possível aí um eucarioto moderno e que teve uma evolução para os vegetais, contendo tanto mitocôndrias como também cloroplastos capazes de fazer fotossíntese. Tá? Então, hoje é possível fazermos a árvore, né, evolutiva aqui dos seres vivos, demonstrando aí 3 domínios principais. O eucaria, que nós temos organismos eucariotos, o reino bacteria, organismos procariotos, né, e considerados procariotos verdadeiros, as eubactérias, e ainda o domínio da arcae, que não são eucariotos, mas também não são bactérias verdadeiras, seriam aí procariotos mais primitivos dentro desse domínio arcae, encontrados principalmente em ambientes mais adversos e mais similares com o ambiente da Terra primitiva. Tá? Desculpa. Bom, aqui também um outro diagrama aqui para exemplificar, né, essa teoria evolutiva, justamente demonstrando aqui a época anterior à atual, em milhões de anos, né? Então, uma era da vida microbiana, e aqui os acontecimentos, né? E também em relação à presença do oxigênio na atmosfera. Então, inicialmente, uma formação da Terra, né? E aqui se deu aí a evolução química para se chegar ao organismo primitivo, a primeira célula primitiva, né? E dessa célula primitiva nós tivemos o potencial evolutivo aí para os domínios bacteria, arquia e a linhagem nuclear, que seria então ao início aí o eucarioto primitivo. E a partir então de cianobactérias, né, procariotas, capazes de fazer fotossíntese, foi possível a oxigenação, né? Então começou aí um aumento da oxigenação na atmosfera.
E aí os traços dos primeiros eucariotos se adaptando a esse ambiente oxigenado, né? Também a formação da camada de ozônio. E esses organismos agora, adaptados já nessas condições, foram capazes então de acomodar, no caso, uma bactéria, né? Que ainda não tinha se adaptado a esse ambiente oxigenado. Então, temos a teoria da endossimbiose, que deu origem aos eucariotos modernos, né? Com possibilidade de ter aí a evolução para os animais, para os protozoários e para os vegetais. E com o passar do tempo, a origem dos metazoários, né? Os períodos aí pré-cambriano e cambriano, e a evolução, então, do reino animal aí para até a era dos dinossauros, ok? Bom, e dentro dessa diversidade de organismos, né, que foi possível justamente pelas alterações das condições atmosféricas, né, nós tivemos organismos que têm diferentes obtenções de energia. Então, nós temos uma diversidade muito grande, né? Tanto dos organismos superiores, mas também dos micro-organismos. Então, especificamente dos micro-organismos, dentro dessa diversidade fisiológica, nós separamos em relação a de onde vem a energia para esses micro-organismos. Então, esses organismos eles podem adquirir essa sua energia, né? Suas transformações energéticas a partir de compostos orgânicos, ou seja, os compostos com a presença de carbono e moléculas orgânicas, que são os quimiorganotróficos, tá? Organismos que são capazes de obter energia a partir de compostos inorgânicos e também do CO, que aí estaria dentro de compostos inorgânicos, né, do monóxido de carbono. Então, esses organismos são chamados quimiolitotróficos. E os organismos, né, que têm essa capacidade de obtenção energética a partir da luz, são os que fazem fotossíntese. Então, são chamados fototróficos, né? E a fonte de carbono, então a classificação dos micro-organismos em relação à fonte de carbono, eles podem ser heterotróficos, que requerem um ou mais compostos orgânicos, ou os que utilizam o CO2 como fonte de carbono, que são os autotróficos, né? Nesse caso, que utilizam o CO2, que são os autotróficos, nós podemos ter muitos quimiolitotróficos, ou seja, que utilizam como fonte de energia o CO2 ou compostos inorgânicos, e todos os fototróficos, que utilizam como fonte de energia a luz, tá? Para poder, então, fazer a utilização do CO2. Ok? Bom, pessoal, aqui estão as referências, né, para a formação e a condução dessa aula, para maiores detalhes em determinados pontos que se queiram. Obrigada.